Muito boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui na Arena Itaú, dentro do Web Summit. Último dia de evento, todo mundo ainda com um pouco de energia aí para acompanhar e finalizar o evento com sucesso. E eu queria dar boas-vindas a todos, porque a gente vai fazer um bate-papo aqui super aberto e super interessante, falando um pouco sobre Open Innovation e o quanto que é importante e relevante a integração entre diferentes players do ecossistema de inovação para que a gente tenha ali um avanço relevante nas agendas. Então, desde uma startup com uma grande empresa, uma startup com startup, grandes empresas entre si. E para isso, eu queria convidar aqui um convidado super especial, Sérgio Lagoa, que topou esse desafio de sentar aqui comigo. O Sérgio, que é diretor de transformação digital e inovação na Johnson & Johnson. Sérgio, é um prazer gigante estar com você. E aí, até para começar, eu queria te ouvir um pouquinho já, que você conte quem você é e o que a JJ faz no Brasil, além de todas as marcas que nós já conhecemos bem. Legal. Felipe, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que a Johnson & Johnson participa num evento como esse aqui junto com vocês no Cubo. Então, é um grande prazer estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos com certeza, num evento como esse. Bom, antes de tudo, quero deixar claro uma coisa aqui. A Johnson & Johnson não vende fralda, não vende shampoo, não faz lencinho. Tá bom? Então, a Johnson & Johnson hoje é uma das maiores empresas de saúde do mundo e nós estamos divididos basicamente em dois grandes pilares. O primeiro é Innovative Medicine, que é a farmacêutica, que o nome anterior era Janssen. Já faz 2 anos que a gente fez essa alteração. A Innovative Medicine, ela trabalha com medicamentos para terapias avançadas em oncologia, imunologia, neuro e doenças infecto-contagiosas. E também tem a MedTech, que são as soluções de tudo que acontece dentro e fora do centro cirúrgico, seja cirurgia robótica, seja também soluções de cirurgia geral e cirurgia cardiovascular. Aí também tem um portfólio um pouco maior, mas de forma geral é isso. Então, assim, isso que a gente vê da Johnson em todo lugar, Sérgio. Até o ano passado, a Johnson & Johnson tinha 3 setores. E o terceiro setor, que eu não falei, era o setor da consumer, que basicamente é tudo aquilo que a gente vê no mercado. Então, quando a gente vai lá ver aquele shampoozinho Johnson & Johnson, lenço umedecido, Tilenol, que é medicamento OTC, são medicamentos que não necessitam de prescrição. Então, esse era o terceiro setor. É basicamente tudo que a gente vê no mercado, na farmácia e não precisa de prescrição. Esse setor se tornou uma empresa independente, não é mais Johnson & Johnson, já vai fazer agora aproximadamente 2 anos, 1 ano e pouco a 2 anos, que é uma nova empresa que se chama Kenvue, tá bom? Então eu gosto de falar isso aqui, Felipe, porque até hoje, cara, é super, você vê o poder da marca, né? Não procura mamãe e bebê. Procura, exatamente. E assim, outro dia ainda o pessoal falou assim, mas a Johnson faz fralda? Eu falei, cara, a Johnson fazia fralda coisa de 20 anos atrás e não produz mais fralda faz mais de 20 anos, né? Então, enfim, é uma empresa de 140 anos, o ano que vem a gente vai completar 140 anos. Já também é uma empresa que o ano passado faturou numa faixa de 90 bilhões de dólares. Estamos presentes em mais de 60 países e com operação de comércio em 175 países. A gente estima que todos os dias cerca de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pacientes são tocados por algumas de nossas soluções. Então, assim, é uma das maiores empresas de saúde, tem um propósito muito bonito e a gente optou agora por entrar nessa jornada de inovação justamente para a gente dar tração, para a gente alinhar nossa estratégia com tudo que a gente pode fazer relacionado à inovação, Felipe. Então, eu gosto de dar essa entrada para as pessoas entenderem, porque, de fato, o que a gente faz e como que a gente está fazendo. Uma pequena empresa, né? Muito jovem, inclusive. Quantos anos de Brasil? No Brasil, foi na década de 30, aproximadamente. Começou ali na Avenida do Estado, em São Paulo, perto de onde é o Itaú, inclusive. Ah, o prédio de tecnologia. Isso, do prédio de tecnologia do Itaú. Começou lá, daí poucos anos depois, foi para São José dos Campos, que é onde fez a grande planta lá. E hoje tem um parque fabril muito grande em São José dos Campos, que é basicamente da MedTech, e também dos temas que eram dos produtos da Kenvue. Como eu disse, que hoje a Consumer não pertence mais à Johnson & Johnson, continua fábrica lá.
e o corporativo fica na próxima Faria Lima, do lado do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Só ali no no JK Iguatemi, a gente tem perto ali de 1.200, 1.500 pessoas. Bastante gente. Você falou de uma coisa super relevante, Sérgio, e aí eu já vou aprofundar aqui nas nossas perguntas mais calpiciosas aqui, falando sobre estratégia, né? Quando a gente discute estratégia de inovação com todas as companhias e com as lideranças, sempre a gente esbarra em como que isso é transpassado para o dia a dia da companhia. Como que quem está lá na ponta, tocando o bumbo, dentro da organização, entende esse desafio, entende o que é inovação e como que vocês traduzem isso para as prioridades. Como que você faz com que aquela discussão lá no board da JJ se torne ali uma solução e leve e passe a abarcar a parte de inovação aberta? Cara, isso daí foi um tema que a gente discutiu muito. Eu trabalho na Johnson & Johnson faz 8 anos. Essa área de inovação, do jeito que ela está formatada hoje, dentro da Pharma, que é a unidade, é o setor onde eu trabalho hoje, foi criada faz pouco mais de um ano. Foi em fevereiro do ano passado. Então tem aí 1 ano e 3 meses. Uma condição crucial que foi alinhado com a alta liderança para criar essa área foi o princípio do seguinte: a área de inovação, a tese de inovação, ela vai derivar da estratégia do negócio. Obviamente, como a gente não foi uma das primeiras empresas a trabalhar, a inaugurar de fato uma área de inovação, então a gente teve a oportunidade de ver alguns aprendizados que aconteceram no mercado. Então, esse primeiro ponto, a área de inovação, a estratégia de inovação deriva da estratégia de negócio. Na sequência, Felipe, a gente acabou pensando aqui em 3 importantes pilares, que não é nenhum, estamos reinventando a roda, não tem nada muito diferente do que todo mundo faz, mas basicamente a gente pensa ali no primeiro ponto. A gente criou um hub de inovação interna, que é para dar vazão, para começar a ouvir as pessoas sobre os problemas reais que existem na organização, e hoje as pessoas não sabem como pedir. Porque muitas vezes pelo caminho trivial ele vai pedir isso daqui como alteração de sistema, ele vai pedir isso aqui como um projeto. Então hoje existe um caminho, desde 2024 existe esse caminho de como dar vazão sobre os problemas de negócios, os problemas de negócio que são relevantes e importantes de serem resolvidos. Então para isso a gente criou então esse hub de inovação interna, que tem uma participação da área de tecnologia e negócio. E assim, o curioso que acontece com a gente, que obviamente acontece também com toda a Corp, é que imagine quem não é ouvido há um tempo, começa a ser ouvido, começa a chegar a pedido seguinte, fala assim, olha, eu quero esse app, olha o que eu achei aqui, eu quero esse app, implementa esse app aqui, ó, como é que eu faço para ter esse app? Né? Então, como é que eu faço para ter um dash desse jeito? Então, assim, tem uma questão de cultura, de ensinar o que é inovação, do que é um backlog de produto, do que é apenas adquirir um produto para qual problema. Não é fazer tiro ao alvo, não é fazer alvo ao tiro da solução. Então, o Hub de Inovação ele trabalha nessa linha. Num segundo pilar que é muito importante, a gente trabalha com a nossa tese de inovação, que é o que eu falei agora, que deriva da nossa estratégia de negócio, e para isso a gente contratou inclusive uma empresa de consultoria para nos ajudar. E o terceiro, que também é um ponto extremamente relevante, que é o que a gente está aqui, foi a gente ter aceitado até o convite de trabalhar junto com vocês, junto com o Paulinho, porque hoje a Johnson & Johnson é uma mantenedora do Cubo Health. Então, é uma grande oportunidade para a gente também, para aprender com o ecossistema que a gente está aprendendo e também começar a colaborar mais com o ecossistema. Então, isso tem sido uma oportunidade incrível. A gente entende que isso aqui é uma via de 2 mãos e isso daqui acaba tocando os pilares de cultura, de educação, seja para a gente ou seja até para o ecossistema. Então, para te responder assim de forma geral, nesse começo são basicamente esses 3 pilares e sempre alinhado com a estratégia, Felipe. Boa. E sem ser muito piegas, mas agradecer toda a confiança de todo o time Johnsons. Eles estão fazendo um trabalho incrível, gente. JJ, tanto o Juninho, com toda a equipe, que eles acabam abarcando e trazendo cada vez mais áreas da Johnson para conhecer a operação que eles estão tocando dentro do Cubo. Isso é muito relevante quando a gente está falando de inovação aberta, que é não se fechar no time de inovação, mas contar para toda a companhia qual que é o trabalho que vem sendo construído e como que a gente pode avançar na conquista de novas oportunidades através da área de inovação aberta. Dentro disso, você falou sobre a concatenação dessa questão da estratégia com as demandas da companhia, né? Quais são, na verdade, os critérios chaves que vocês utilizam para selecionar não só startups, mas novas parcerias para a JJ?
Ó, Felipe, primeiro ponto, né? Por que contratar startup, né? Então, assim, uma empresa que está começando, uma Big Corp, seja qual for, de modo genérico falando, entrando nesse mundo, por que contratar startup? Eu não posso fazer isso aqui internamente? Eu tenho uma equipe de IT aqui. Eu tenho já esses vendors tradicionais, eu tenho as Big Techs que trabalham com a gente. Por que eu preciso de uma startup? Então, esse é um primeiro ponto, antes da gente até de falar de critério, é um trabalho interno, porque muitas vezes a gente está muito preocupado em contratar startup, mas a gente não está preparado também em receber startup. Então, assim, o primeiro ponto é reconhecer que a gente não sabe resolver todos os problemas. Ninguém sabe, na verdade. Então, a gente não sabe resolver todos os problemas, ou então se eu sei uma parte do problema, mas tem a questão de tempo, tem agilidade, tem o esforço de time, tem a questão financeira. Então, quando a gente olha isso daqui, nos faz, para algumas situações, buscar uma startup que está pronta para trabalhar com a gente. E, obviamente, daí tem que ser uma startup que tem uma história. A Johnson Johnson, nós aqui não somos uma empresa, neste momento, que tem o perfil de buscar startups que não têm um nível de maturidade em determinado nível X, vamos dizer, de maturidade, porque a empresa precisa estar preparada para trabalhar num nível regulatório que a gente pede. Porque assim, nós trabalhamos aqui com saúde. Quando nós trabalhamos com saúde, existe um pacote aqui de regulamentação, que eu olho de Healthcare Compliance, Regulatory Affairs, Information Security, Data Privacy, etc, etc. E a gente já teve até experiência de trabalhar, às vezes, fazer primeiras reuniões com algumas startups. Você chega lá umas primeiras interações, e fala assim, mas como é que funciona aqui a tua solução, né? O cara vai lá, não, isso aqui está tudo na Amazon, está na Cloud, está no Google, está na Microsoft, seja onde for. E daí você vai ver, no primeira leva de questionários, assim, tem serviços ali básicos de segurança que não estão nem ativos. Então, assim, isso daqui, quando a gente começa a falar de critério, é o critério número zero, especialmente por natureza do nosso negócio. Quando eu olho aqui também pelo outro lado, a gente tem que ter clareza que também tem que ter a gente também tem que fazer algumas adaptações. Eu digo a gente, Big Corp. Uma Big Corp tem que fazer, porque contratar uma startup, não é igual contratar uma Big Company, como contratar uma Accenture, uma IBM ou qualquer outra empresa desse tamanho. É diferente. Desde o processo de procurement, processo legal, jurídico, enfim. Então, a gente tem no lado dos critérios da startup, e a gente também entende que do nosso lado também tem essas questões, como qualquer Big Corp tem. Isso aqui não é nenhuma novidade. E o que a gente tem feito aqui, um tema que nos ajuda muito, é esse trabalho com o Cubo Health. Então, assim, a gente tem organizado sessões de onboarding com nossas áreas funcionais para visitar o Cubo e, por exemplo, nossas áreas funcionais ter a oportunidade de interagir com outras Big Corps que já estão muito mais maduras nesse processo e ter uma troca de experiência, né? Além de conhecer as startups, além de conhecer tudo que o Cubo tem a oferecer. Mas essa troca entre as grandes empresas faz total sentido também, Felipe. Faz muito importante para a gente, está funcionando. E você ressaltou um ponto super importante, que é o entendimento mútuo, né? São os dois lados entendendo até onde pode se adaptar, como consegue interagir melhor, porque isso facilita a interação entre uma companhia e uma startup que gera negócios, gera transformação no dia a dia. E aí, até comentando um pouco sobre esse olhar de desafios que você trouxe, há uma semana, mais ou menos, a Inventa lançou, junto com o apoio do Cubo, um estudo que fala sobre os desafios para as companhias em relação à inovação aberta. 50% das companhias ainda alegam que parte do desafio das áreas de inovação é que elas são cobradas pelo curto prazo. Como que a gente traz um resultado a curto prazo, como que isso impacta o board, como impacta a liderança da companhia. Sendo que, e aí eu queria entender de você, na verdade, na sua visão, como que é possível que a gente equilibre inovação, tanto um olhar incremental, ou seja, aquela mudança operacional que gera resultado, que foca em eficiência, com a inovação que gera novos negócios, novos produtos e oportunidades? Essa é a pergunta do milhão, né? Essa é uma das perguntas do milhão. Todo mundo anotando agora. Essa é a pergunta do milhão, mas não que eu tenha a resposta também. A gente tá na jornada. Mas assim, eu vi essa pesquisa, eu vi esse estudo da Inventa, Felipe. E assim, infelizmente é uma verdade incômoda, né? Porque a pressão por resultados em curto prazo em inovação pode fazer com que estrague todo um horizonte aí pela frente.
Mesmo pode estragar um horizonte de boas ideias, de um terreno fértil, pode estragar tudo isso daqui, porque pela busca frenética do resultado a curto prazo. Porém, também eu entendo, e assim como eu, meus pares se preocupam com isso também, que a gente precisa dar alguma resposta em curto prazo, né? Porque senão vira um devaneio esse negócio, né? Não pode chegar a criar uma área de inovação e ficar pensando só lá na frente. Então, volta muito naquilo que eu tinha comentado. Falei assim, então, olha, uma visão de curto... Quais são as iniciativas que a gente pode fazer de visão de curto prazo, por exemplo, como um funil always on, que a gente tenha um funil aberto de uma maneira perene, que fique também por meio de educação, cultura, comunicação, junto com as áreas de negócio, para que tragam problemas que são relevantes para eles, com o seguinte objetivo: problemas relevantes, entregas rápidas e resultados mensuráveis. Então, isso daqui é algo que a gente tem que ter, né? É o que a gente tem, toda a área de inovação tem que buscar, toda a área de inovação numa grande corp. Isso daqui vai nos ajuda uma área de inovação a poder ter um terreno ali também, um pouco, vamos dizer assim, uns auxílios de paz ali para trabalhar no futuro, com uma visão de futuro. Então, quando eu olho o curto prazo, eu vou poder ter um X% de um lado, Y% do outro, eu vou ter tempo ali para colocar o esforço no que faz sentido para longo prazo. O que faz sentido para longo prazo? Aquilo que a gente combinou lá na nossa tese de inovação, que está amarrado com a estratégia do negócio. Porque eu não é a área de inovação que vai determinar, olha, o que eu acho que tem que fazer tal coisa. Não, a gente não acha. Isso aqui tem que estar amarrado com a estratégia do negócio. Claro, vamos trazer um tema de hiperpersonalização para o médico, para o paciente. Será que daqui a 5 anos esse portal faz sentido? Né? Isso é uma pergunta válida. Faz sentido o que a gente está vendo hoje? Não sei. Então, obviamente, isso é uma questão de trabalhar junto com a área de negócio, no ponto de vista de co-construir essa parte do futuro. Então, assim, o que eu vejo são 2 tempos aqui. O presente, a gente, com essas iniciativas de Always On, como eu disse, ele alimenta o presente, e o segundo vai desenhar o futuro. É o que eu penso nessa linha, que não é fácil, não significa que seja fácil, mas é o que toda Big Corp deve buscar de alguma maneira para conseguir chegar nesse balanço, por conta dessa verdade incômoda aí que você trouxe. Né? Tem que olhar para o resultado. Exato. Faz parte do dia a dia, com certeza. Você comentou isso no início, né? Sua agenda acaba cruzando diversas verticais. A gente fala de inovação, fala de transformação digital, fala de tecnologia. E aí tem todo um olhar de como que a gente leva isso para a ponta. Como que o cliente sente isso essa evolução da transformação digital? Como que ela impacta o cliente lá na ponta, de uma maneira geral? A gente está falando aqui de B2B, mas também de um B2C, de uma certa forma. Como que vocês têm feito isso para que isso atinja e todo esse trabalho que vem sendo feito dentro de casa seja percebido pelos consumidores? Pelos nossos pacientes, né? O consumidores quando era tinha quem. Perfeito. Você sabia que isso daqui é um tema... Vale essa correção. Não, mas é legal, não. Mas é super comum, viu, Felipe? Isso daí é super comum. Eu falo isso daqui até tem uma tema didático, é super comum. A gente não tem médicos, a gente não tem prospecções, leads, né? Clientes, aqui a gente fala, na indústria farmacêutica, quem é aqui de indústria farmacêutica sabe muito bem como que funciona e como que a gente se refere a isso, né? Enfim, nossos pacientes, obrigado. Então, assim, vamos lá, quando a gente fala de cruzar, hoje eu sou responsável pela área de inovação, UX, Marketing Technologies e portais, né? Quando eu falo portais de médicos e pacientes, nada institucional. Então, assim, o que eu vejo aqui eu tenho 2 chapéus. E que nessa tua pergunta aí até é um presente, porque eu posso pegar de ponta a ponta isso daqui. Então, eu preciso conhecer aqui com profundidade quais são as dores dos médicos e pacientes no relacionamento digital com o nosso negócio. Quais são as dores profundas que ele tem em cada interação que tem com a gente. Então, isso daqui é um trabalho que tem que ser feito junto com a área de negócio, junto com a gente. E eu levo isso daqui também junto para o time de inovação, né? Que é o Juninho que está aqui, é um grande cara que lidera tudo isso dentro da nossa área. Levando para a área de inovação, então, enfim, a gente passa ali por todo o nosso funil, enfim, a gente tem um funil de inovação, como várias empresas têm, chegando ali, enfim, passa ali
a qualificação do problema, passa pelo problema, a qualificação do problema, a gente faz a POC em alguns casos, experimentação, decide se vai fazer deploy ou não. Então eu acabo pegando isso daqui de ponta a ponta e quando vai para testar, testa algumas delas dentro da nossa própria organização. Qual que é a vantagem aqui? A gente acaba ficando muito perto desse test and learn de todas as situações, quando está nesse caso. Fica muito próximo do test and learn, de vislumbrar qual que vai ser o próximo passo em relação às dores do médico, do paciente, enfim. Agora, o que eu vejo legal, o que é interessante quando a gente vê isso daqui, quando eu olho o cruzar, o que você falou, de ponta a ponta, o que é interessante aqui a gente tem a oportunidade de ver que não é só o ROI financeiro. Quando a gente tem esse tipo de iniciativa que vai para inovação, volta aqui por dentro de marketing technology, relacionamento digital com o médico, paciente, portal, ali o que mais importa no fim do dia, além do ROI financeiro, é ter certeza que o médico ele teve a informação certa, na hora certa, para ele ter a melhor tomada de decisão clínica. Isso daqui é sem preço, seja para os nossos médicos, ou seja também principalmente para os pacientes. E é uma maneira até do paciente ter uma jornada mais acolhedora no seu processo, que o paciente ele está muitas vezes numa situação bastante difícil. Então, ou seja, uma maneira de ver de uma maneira integrada tudo que você falou, da jornada personalizada, da gente trabalhar em diagnóstico precoce de doenças e poder até ter uma jornada mais acolhedora para os nossos pacientes. É uma oportunidade de ver isso daqui de ponta a ponta. Se tem uma coisa que ninguém quer, quando você tá no papel de paciente, né, que todo mundo pode passar a qualquer momento, é ter uma experiência ruim. Então, eu acho que essa visão, com certeza, integrada ajuda ali a melhorar essa experiência no dia a dia. Eu só vou, antes de eu fazer a próxima pergunta, avisar o time da produção que eu tô com o retorno aqui travado, então eu vou fazer perguntas infinitas aqui, ó. Tô nos 19 minutos, eu posso continuar trabalhando nessa temática. Bom, eu falei um pouquinho que vocês têm levado diferentes times lá no Cubo para visitar. Para quem não conhece o Cubo, somos um hub de inovação, 3 andares dedicados a toda a operação de conexão entre startups, companhias e todos os parceiros e investors do nosso ecossistema. E também uma vocação muito forte de mecanismo de transformação cultural. Eu acho que isso é uma coisa que boa parte das mais de 70 empresas que estão lá dentro conosco, ao todo são mais de 700 CNPJs, tá, entre startups e grandes companhias. O que você enxerga, Sérgio, dentro dessa visão de que é sucesso da transformação cultural? Como que vocês têm, aliás, o que é sucesso e também como vocês têm feito a transformação cultural olhando para a inovação dentro da JJ? Cara, quando a gente fala de cultura, talvez seja um dos temas mais críticos e um dos menos tangíveis, né? Não é simples isso daqui. Então, eu converso muito com o Júnior, que lidera o tema de inovação, do como que a gente implementa. E, na verdade, a questão de cultura, não existe comprar cultura, não existe a gente comprar um projeto de cultura, roda isso aqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai pronto, a cultura está implementada. Não é. A cultura é o resultado de tudo que a gente fez ao longo de muito tempo. Então eu divido isso aqui, acabo dividindo isso aqui em 2 partes. Primeiro, existe a cultura da Johnson & Johnson. Existe a cultura de cada corp que está aqui, que é única, que é resultado de anos e anos de como a empresa se comporta. Aí existe, parágrafo na outra linha, existe a cultura de inovação. Que se a gente for começar a perguntar aqui com todo mundo que tem área de inovação, vai ter bastante semelhança, de alguma forma, sobre como funciona a inovação, como que é a cultura de inovação. Agora, a questão é, como que eu pego para encaixar essa cultura de inovação, que em teoria é razoavelmente parecida, na cultura da Johnson, na cultura da Corp A, B, C. Tem empresas que estão muito mais prontas para isso. Tem empresas que são muito mais jovens, tem empresas que são muito mais tradicionais, tem empresas que têm muito mais apetite ao risco. Então, quando a gente olha nessa linha, a gente tem uma série de iniciativas que daí o Cubo é só a ponta, mas a gente está no momento de co-construir essa cultura e educação entre o nosso time, o nosso negócio, as nossas pessoas com o que a gente faz. Tá? Então, assim, agora dando somente um zoom aqui no tema específico mais de inovação,
A gente tem feito um trabalho que tem dado um resultado muito bom até agora, que está muito relacionado ao fazer o onboarding das pessoas lá no Cubo. Porque muitas, assim, tem pessoas, isso daí como qualquer Big Corp, que acha que contratar uma startup é inovação. Tem gente que acha que startup, vou contratar startup porque é mais barato, sabe? É mais barato do que contratar uma grande empresa. Então, assim, mas não entende o que é. E daí não adianta explicar. Então, assim, é a questão da vivência, da imersão. Então, a gente tem feito um onboarding com muitas áreas para a gente buscar algum nivelamento de educação e cultura. Tem dado resultados muito positivos. A gente também tem feito aquelas iniciativas que eu falei até de Funil Always On, etc., de ter a educação das pessoas a se apaixonarem por problemas, porque as pessoas não são treinadas a falar de problema. Ali vai conversar com as pessoas, o grande desejo é, olha, eu achei um app, eu preciso de tal coisa, preciso de um dash, preciso de um app que faz isso, preciso de um site, preciso de um portal. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Qual que é o problema que a gente tem para resolver? Então isso daqui está tudo conectado com cultura. Não adianta a gente chegar a querer fazer um download de um checklist imenso do tá feito, tá feito, tá feito. Quando chega ali para trabalhar na vida real, o cara está pedindo um portal. Então, é um processo que a gente está construindo, como qualquer outra Big Corp, que está no seu processo de... E daí, como eu disse, tem empresas que têm apetite ao risco, funcionam de uma maneira mais rápida, outras menos, etc. E, por fim, nessa pergunta, o que a gente, obviamente, tem falado, isso que para a gente é crucial, é o tema do Test and Learn. Então, as pessoas começaram a comprar a ideia do Test and Learn. Começaram a comprar a ideia do Fail Fast. Obviamente que é fail fast and cheap, né? Não é por todo o dinheiro para fazer fail fast. Eu perdi 1 milhão aqui rapidinho. Então, assim, é o fail fast and cheap. Então, a gente está trabalhando bastante nisso e, obviamente, que a gente sabe que o comprometimento de liderança é crucial para a gente fazer esse negócio andar. Total, e tem aquela visão de que inovação é um negócio etéreo, né? Fica distante. O que é inovação? Todo mundo sempre volta ali para altas tecnologias e etc. Mas esse dia a dia de traduzir para os times que vão acompanhar toda a conexão com as startups, que vão acompanhar o desenvolvimento de projetos, etc., é muito relevante para que a roda gire. E aí, falando de tecnologia, nós estamos num momento que tudo se fala em AI, todos os stages aqui do evento, de alguma forma, acabam tocando nesse assunto, soluções tecnológicas inovadoras, o tempo todo vem surgindo algo novo. O que para você, na sua opinião, é a nova fronteira nos próximos anos de inovação aberta, de uma maneira geral? Se eu soubesse essa daí, hein, Felipe? Hã? Assim, Levantem os cheques, né? vamos ver o que vem. Não imagina, né? Olha só, assim, gente, imagine assim, como que era o tema de... Qual que era o tamanho da presença de AI há 3 anos atrás em evento desse tipo? Há 5 anos? Há 1 ano hoje? E hoje? Como é que vai ser daqui 2 anos? Como é que vai ser daqui 5 anos? Então, assim, esse crescimento exponencial, sinceramente, faz com que a gente revisite a estratégia de AI de uma maneira constante, tá? Sinceramente. E o que a gente vê é que AI não é como... a gente não vê isso aqui como tecnologia, a gente vê AI como um agente de transformação do negócio, porque é isso que é a maneira com que a gente tira resultado disso. Tem uma matéria, inclusive, que saiu no Wall Street Journal, que foi uma entrevista do Jim Swanson, que é o nosso CIO global, no Wall Street Journal de 2 semanas atrás, aproximadamente. Lá ele falou, aqui na Johnson a gente estava globalmente, com cerca de 900 experimentos rodando em paralelo de AI. 900. E a gente descobriu ali que em torno de 10 a 15% desses 900, entregava 80% do resultado. Olha só, quanto proposital ou não, mas quantos devaneios a gente tinha por ali. Então, assim, como próximo passo em relação a isso, foram tomadas algumas ações que ele até detalha na matéria, que a gente tiver interesse, dá um Google lá, CIO Global J&J, o Wall Street Journal, ele fala exatamente o que a gente está fazendo. E com isso a gente vai buscar cada vez mais a descentralização nos experimentos de AI, no ponto de vista de geografia, de global para a região, e também com áreas de negócio, deixar a área empoderada, porque ninguém sabe melhor do problema do que a própria área. Então, tem detalhes lá na matéria do Wall Street, eu recomendo quem tiver afim, vale a pena dar uma olhada, muito bacana. Boa, e aí caminhando para o final aqui, Sérgio. Opa, fui eu? Caminhando para o final aqui, sem mais delongas, para a gente fechar, eu queria ouvir de você quais são os pilares que sustentam uma estratégia de inovação aberta, madura e perene. Cara, a gente pensa o seguinte, de uma maneira rápida aqui, o que eu vejo.
que a gente tem conversado? A questão do propósito, que tem que estar alinhado com a nossa estratégia. Uma área de inovação para ser perene tem que estar alinhada à estratégia do negócio. Segundo, comprometimento executivo de liderança. Não somente para bater palma porque deu certo, mas para compartilhar aquilo lá que foi failed. É isso que inspira demais. Não é só para bater palma e trazer no palco aquilo que funcionou. O terceiro ponto, agilidade nos processos. Procurement, legal, avaliação de compliance de cada startup, etc. Isso aí tem que ser ágil para acompanhar, para que a gente consiga chegar na conclusão do fail fast, medir o valor. E por fim, 2 pontos. Cultura, que a gente já falou bastante, e por fim, o tema do value realization. Tudo que a gente faz, a gente precisa medir, seja num primeiro momento medindo com a iniciativa em si e o que que é o que mais importa para ser perene, o value realization do portfólio que a gente está trabalhando. Assim, Felipe, cara, inovação não é trabalhar no conforto. A gente tem uma série de desafios, mas tudo tem desafio. A gente tem que escolher qual o difícil que a gente quer. Esse é o difícil que a gente escolheu. Estou aqui com o Júnior, que é um baita de um parceiro, para rodar isso daqui regionalmente, na nossa área América Latina. Então, esse é o difícil que a gente escolheu. Inovação não é questão de conforto, é questão de ter o desejo de transformar o que a gente faz da melhor maneira. Então, é isso daí. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Show de bola, Sérgio. Eu queria, inclusive, fica o convite para vocês baterem um papo com o Sérgio, com o Júnior que está aqui da JJ, agradecer toda a parceria, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E é isso aí, inovação aberta continua sendo uma grande ferramenta de transformação das companhias e geração de novos negócios. Obrigado, pessoal. Obrigado.